O silêncio no Velho Oeste tinha uma textura própria, áspera e salgada, como a poeira que invadia cada fresta da sua cabana. O sol, tímido e disposto a mais um dia, espirrava seus dedos pálidos pela madeira gasta, beijando os móveis desbotados e as tábuas que rangiam sob o peso invisível do tempo. O ar seco lhe encarava os pulmões, um convite rústico que mal disfarçava o cheiro distinto e persistente da fumaça de lenha, ainda impregnada nas paredes e na alma daquele lugar. Você sentiu o tremor quase imperceptível em sua mão quando acendeu a lamparina. O fraco brilho se espalhando como uma promessa tardia contra a escuridão matinal. A poeira dançava aos feixes de luz, sua roupa já áspera, a lã puída do único agasalho coçando a pele como um lembrete constante de que o conforto era luxo raro ali. Lá fora, a vila adormecida permanecia parada sob um manto de névoa pálida, como uma pintura desbotada pelo tempo. Se hoje um sem bateria lhe deixa à beira de um colapso mental, imagine ver sua última lasca de lenha virar cinzas e ficar às escuras, sozinho na cabana, onde o velho relógio teimava em marcar as horas sem piedade. Aquele café amargo, mais parecido com um amontoado de cinzas molhadas, parecia a única esperança contra o cansaço num ciclo sem fim. A rotina começou com o pé no chão, ou melhor, no chão de tábuas gastas, onde a poeira insistia em se acumular, como se quisesse engolir seus passos. Você esfregou, varreu, lutou contra aquela finíssima areia que conhecia todos os cantos da cabana melhor do que qualquer mapa da região. Entre bocado de pão duro e goles amargos de café, o som monótono da faca sendo afiada reverberava pelo espaço, uma trilha sonora solitária contra o distanciamento da vida que existia além dali. Lá fora, o som distante de cavalos e o farfalhar das folhas compunham uma melodia quase previsível, ou talvez só você estivesse cansado demais para notar que, assim como ontem e anteontem, a monotonia era a única companhia garantida. Você ainda esperava, entre um suspiro e outro, um sinal, qualquer coisa que quebrasse aquela rotina castigante. Ao longe, algo mudou. Os latidos dos cães cessaram subitamente, rompendo o ritmo natural daquele lugar. Você notou olhares trocados entre vizinhos pela janela embaçada, sussurros embalados pelo vento seco. Um presságio, talvez. Nada poderia preparar você para a reviravolta que viria logo após o café amargo. E o pão duro e que fazia parecer que a vida no Velho Oeste guardava mais surpresas que as histórias que contavam em volta da fogueira. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. A quietude que caíra junto do silêncio não se rompeu fácil, mas aquela súbita interrupção dos latidos lançou um arrepio pelo ar seco. Você apertou os olhos contra a janela embaçada, tentando decifrar o que, afinal, aquietara os cães do rancho vizinho. Olhou para a rua, onde as sombras ainda se embrenhavam preguiçosas na poeira que a brisa se recusava a carregar.
Nenhum movimento, apenas os sussurros mudos do vento atravessando as folhas secas e o leve ranger de uma tábua solta. Então veio um murmúrio, sussurros abafados, costurados pelo vento, correndo pelas esquinas da vila, como se as paredes gastas tivessem resolvido, de repente, contar um segredo guardado há décadas. Você puxou a porta com um rangido que parecia ecoar por toda a rua. O sol, tímido demais para aquecer, já desenhava sombras longas, divergindo pelo chão empedrado. Na vila, rostos surgiam nas janelas, olhos estreitos entreabertos, procurando entender o que havia feito o normal virar uma curiosidade pesada. Homens com chapéus tortos e mulheres segurando lenços amarelados trocavam olhares, palavras pontuadas por gestos rápidos e preocupados. Você percebeu, de repente, que aquela não era uma manhã comum. Havia algo no ar, além da fumaça e da poeira. Algo silencioso que esticava o corpo da ansiedade entre as pessoas. Atrás do balcão do único mercadinho da vila, Old Tom levantou a cabeça, os dedos rígidos segurando uma saca de farinha. De olhos semicerrados, ele fixou você com aquele olhar que acumulava histórias e desgostos. Você viu aquilo na estrada, mais cedo? Murmurou, tão baixo que foi quase um sopro, mas a seriedade na voz quebrou a monotonia habitual. Você engoliu seco. Não tinha visto nada, ou pelo menos nada que pudesse explicar o silêncio dos cães, o súbito fechamento das portas, as conversas em tom conspiratório. Sentiu a poeira nos pulmões, uma tosse seca tentando escapar da garganta, enquanto a realidade pesada começava a se infiltrar entre as tábuas do assoalho. Então ele contou. Um homem estranho vestido de preto fora visto dando voltas pela estrada principal desde o amanhecer, levando um pacote embutido na sombra do casaco. Dizia-se que tinha olhos que brilhavam como cinza de fogo e uma presença que fazia a terra parecer menos firme. Ninguém sabia de onde viera, nem para onde iria depois. Mas sua passagem deixava um rastro de inquietação, como se o chão pudesse ceder de repente em qualquer instante. Você tentou imaginar o rosto daquele estranho, um vulto preso entre a claridade do dia e a penumbra da dúvida, como um espectro que nunca deveria ter saído do cemitério das histórias esquecidas. O sol, agora um pouco mais alto, parecia tentar queimar essa presença invisível, mas a vila se mantinha, encolhida, respirando em ritmo de cautela. Enquanto caminhava entre as poucas pessoas ainda se aventurando pela rua principal, sentiu o peso dessa expectativa paranoica crescer. Cada olhar se tornava uma sentença silenciosa, cada passo ecoava como um segredo prestes a estourar. Até o barulho familiar do vento contra a porta do salão parecia ter um tom diferente, mais urgente, mais insistente. Você tentou desviar a atenção, buscando um afago na rotina dura da vida ali. Os cavalos roncavam nas cocheiras. O cheiro do feno misturado com o suor dos animais criava aquele aroma acre, quase reconfortante. Lá estava o velho chapéu de aba larga do xerife, esquecido embaixo da balaustrada, um lembrete mudo da ordem que tentava se manter. Mas mesmo esse conforto sujo e ruidoso parecia frágil diante do que se agrupava além da curva. Da estrada, no horizonte baço, uma sombra de desassossego esticava seus dedos escuros, tocando as encostas das colinas, penetrando as brechas da vila. Você encontrou abrigo em uma porta semi-aberta, os dedos ainda trêmulos, segurando a alça da lamparina agora apagada. O café amargo havia esfriado havia muito tempo,
e o pão duro restava como testemunha do seu isolamento. Lá fora, o mundo parecia pronto para virar uma página que você não estava preparado para ler. Mas foi então que uma súbita rajada de vento trouxe algo à sua atenção. Um objeto pequeno, jogado na poeira próxima, reluzindo brevemente. Aproximou-se, o coração martelando no peito como nunca antes. Era uma carta, envelhecida e dobrada com pressa, com um selo vermelho semi-rompido, como se guardasse um segredo demasiado urgente para esperar. Você puxou a carta para dentro. A ponta dos dedos sentindo o papel áspero, carregado do tempo que já havia passado por ali. Ao abrir, uma caligrafia apressada, nervosa, quase desesperada. Eles estão chegando antes do esperado. Não confie em ninguém que cruzar seu caminho ao entardecer. O som distante de um sino de igreja ecoou, quebrando o silêncio que já parecia coisa do passado. Um urro abafado subiu do interior da vila, carregado de medo e revolta. Algo inevitável estava prestes a acontecer, e você, imerso naquele cenário de sombras e poeira, percebeu que o Velho Oeste guardava em si a promessa de tempestades muito mais imprevisíveis do que os simples vendavais daquelas manhãs secas. Naquele instante, o sol desapareceu por trás de uma nuvem pesada, engolido por uma escuridão antecipada. E se a rotina já lhe dera dias sem fim de monotonia, a próxima hora traria um novo capítulo, intenso, incerto e capaz de virar tudo pelo avesso. Você ficou parado, a carta ainda tremendo nas mãos, sentindo o grave peso daquela mensagem cortante. E enquanto ouvia os passos rápidos que se aproximavam pela rua, soube que o silêncio do Velho Oeste estava prestes a falar, mais alto do que qualquer cano de revólver poderia gritar. A carta queimava na ponta dos seus dedos, o papel tão frágil quanto a sensação que apertava seu peito. Eles estão chegando antes do esperado. A frase rodava na sua cabeça, martelando uma apreensão que, até então, estava adormecida sob a poeira do cotidiano. Fechou os olhos por um instante, tentando entender o que aquele aviso desesperado significava para você, para a vila, para o silêncio que parecia agora um inimigo invisível. Abrindo a porta com cuidado, você voltou para a rua, onde o mato seco se curvava ao vento frio, trazendo um murmúrio frio como lâminas de aço. As sombras haviam escurecido, não só pela chegada da nuvem pesada no céu, mas pela atmosfera carregada que se instalara. Você se sentiu como uma figura solitária, represada entre a luz minguada e as vozes que ainda ecoavam baixas, sem se deixar ouvir claramente. À sua frente, Old Tom observava cada movimento seu, como se a carta tivesse revelado um segredo que ele também temia. O mercadinho, este pequeno universo de farinha, latas empoeiradas e promessas de uma vida mais simples, agora era um palco de tensões mudas. Você percebeu que ninguém ali ficaria parado diante do que se anunciava. Havia uma inquietação quase palpável no ar, uma eletricidade que fazia as paredes de madeira rangerem um pouco mais alto, como sussurrando segredos antigos. Acompanhando o olhar de Tom, desviando para a estrada principal que serpenteava além das colinas, a paisagem parecia se fechar numa escuridão que não vinha apenas do céu encoberto.
Você tentou afundar os pés naquele chão rachado, buscando uma sensação verdadeira de estabilidade, mas a incerteza o deixou leve demais. O tempo, que até aquele instante parecia líquido, como o café frio em sua xícara, começou a se espessar. Um ruído tênue se ampliou, o toque surdo do sino da igreja que balançava ao vento, anunciando mais que o alvorecer. Carregava um aviso que não convida, um chamado para algo que ninguém na vila queria encarar. No meio da quietude, você sentiu o peso imenso daquele som, uma âncora lançada no fundo da sua alma, puxando para o desconhecido. Pensando no estranho de casaco negro, você se perguntou por onde ele estaria agora. Talvez ele já tenha cruzado o limite da aldeia, deixando para trás o rastro de seus olhos flamejantes e do pacote sombrio apertado contra o corpo. Ou talvez, e isso era mais assustador, ele estivesse ali mesmo, entre essas casinhas marcadas pela poeira e o tempo, onde cada madeira rangia segredo. Sua mão encontrou a madeira quente da porta semiaberta de uma cabana próxima. O calor, um pequeno afago contra a frieza crescente do ar. Respirou fundo, captando o cheiro indefinível da fumaça antiga misturada com terra seca, tão confuso quanto a confusão que fervilhava dentro de você. Era o mesmo aroma que lhe acompanhava desde que decidiu ficar ali, nesta fronteira esquecida pelo mundo moderno. O centro da vila pulsava com um nervosismo contido, lugar onde na maioria das vezes a rotina se repetia como um disco riscado. Passos tamancos, resmungos, latidos. Agora, cada som era uma agulha invisível, penetrando a calma aparente e desenterrando medos soterrados. Você podia sentir os olhares, cortando a distância, como lâminas, cada rosto segurando uma história, um receio, talvez até um segredo escondido. O velho xerife ainda não aparecera, e a ausência dele era uma sombra preocupante no quadro já sombrio daquela manhã. O chapéu esquecido sob a balaustrada era um símbolo mudo da ordem que parecia falhar, antes mesmo da tempestade se deformar no horizonte. Você se perguntou se ele sabia da carta, do estranho, do sino que começava a falar mais alto. Lá no fundo da rua, uma figura surgiu. Não tão discreta quanto o estranho vestido de preto, mas com o passo pesado que carregava uma urgência contida. Você tentou enxergar o rosto, mas a luz incerta brincava de esconder, pintando silhuetas em preto e cinza. Era alguém conhecido ou mais um jogador nesse jogo que se desdobrava lentamente, antecipando o caos? Um passo após o outro, a figura se aproximava, com o som abafado pela areia salpicada no chão. Você sentiu a poeira tremular, como se ali o próprio ar estivesse preparando o cenário para o próximo ato do drama silencioso. A carta, agora apertada em seu punho, parecia pulsar, como o coração inquieto que não quer parar. Você quis gritar, avisar, pedir alguma resposta para as perguntas que já não podiam mais esperar. Mas o ar seco suprimira as palavras e deixara apenas o som do vento, o sino insistente e os passos se tornando cada vez mais próximos. Finalmente, a voz, baixa, rouca, carregada de uma autoridade destilada pela experiência, cortou o silêncio, dizendo apenas uma palavra: eles. E assim, com essa única sílaba sussurrada, o mundo conhecido desabava. Você ficou parado,
no meio da poeira e do vento, com a carta ainda tremendo nas mãos, enquanto os olhos da vila e a sombra da figura se fixavam em você, o velho oeste, seco e rude, e mostrar seu lado mais implacável. E naquele instante uma certeza: a rotina, a poeira, o silêncio, tudo estava prestes a ser engolido por algo que nem a última brasa da lamparina poderia iluminar. O vento mudou de direção, trazendo um aroma frio e metálico, como se o próprio ar levasse consigo o presságio que a carta sussurrava. Você apertou o pergaminho contra o peito, sentindo o papel enrugar sob os dedos inquietos, enquanto a figura à sua frente se movia lentamente, como se cada passo fosse uma decisão calculada num tabuleiro invisível. O rosto, meio oculto pela aba do chapéu, finalmente se revelou. A marca da vida dura, sulcada por cicatrizes invisíveis, e por trás do olhar, um brilho cansado, mas alerta. Era o xerife. Não o homem que você esperava, talvez. Mais velho, mais silencioso, como se carregasse o peso de todas as esperanças frustradas da vila. Ele parou a poucos metros, olhando fixamente para a carta em suas mãos. Depois para você. Não disse nada, mas o peso do silêncio falava alto. Ao redor, a vila parecia conter a respiração, o tempo escorrendo pesado como um mar frio. As sombras engoliam o pouco de luz restante, e o sino da igreja retumbava de novo, marcando uma hora que ninguém queria enfrentar. Old Tom ajeitou o chapéu, seu olhar percorrendo as poucas pessoas nas ruas, tão tensas quanto o ar depois da tempestade. Sabia que a calmaria era só uma máscara. Você não pôde evitar o pensamento. Quantas vezes aquela vila já vira o terror se esgueirar sorrateiro, apenas para vestir de normalidade a farsa da segurança. Os passos do xerife ressoaram como um tambor no silêncio súbito que tomou conta da praça. Ele finalmente falou, a voz rouca cortando a noite rasteira. Ninguém deve sair até eu dizer. E você, fique atento. Isso aqui é maior do que uma simples ameaça. Mesmo com o aviso, o frio que lhe atravessou a espinha era mais que da noite caindo. Era o prenúncio da mudança que vinha, tatuando no ar promessas esquecidas de destruição e segredos enterrados sob a poeira antiga. Você sentiu os olhos da vila grudados em você. Agora você não era só um morador isolado. Era um cordão frágil que mantinha o equilíbrio tênue entre o passado e o que estava por vir. Lá no canto, a porta rangida de um velho celeiro se abriu devagar, soltando em silêncio a silhueta de um menino, jovem demais para entender o que se desenrolava, mas velho bastante para sentir o cheiro da apreensão no ar. Ele parou, fitando o xerife, seus olhos curiosos encontrando os seus. Um elo silencioso, feito de medo e esperança compartilhada. A sua mão segurava firme a carta, enquanto a outra coçava o queixo cheio, de barba por fazer, tentando encontrar uma resposta que parecia escapar por entre as palavras amareladas. Quem eram eles? E o que exatamente vinha antes do esperado? As dúvidas escureciam a mente, mas havia pouco tempo para ponderar. Você notou os cavalos nas cocheiras inquietos, os relinchos baixos e esporádicos quebrando a quietude que assustava mais que qualquer tempestade. O cheiro da terra seca misturado ao suor animal era um lembrete visceral de que a vida se sustentava num fio tênue.
Cada momento valia como um último gole de café frio. A rua, até então vazia e silenciosa, começou a ganhar vida, não com habituais rotinas ensaiadas, mas com passos apressados e olhares nervosos. As janelas já não eram meros portais para a monotonia, tornavam-se olhos vigilantes, espelhos da ansiedade crescente. Você sentiu o ar tornar-se denso, como se cada segundo fosse coagulando numa antecipação quase palpável. De repente, um ruído surdo afastou os pensamentos. Um tiro que ecoou, não distante, mas com a brutalidade de um trovão em céu aberto. O som atravessou o chão como uma facada fria. O silêncio se despedaçou, substituído por murmúrios, passos correndo, portas batendo. O sino dobrou em disparada, anunciando algo que não podia mais ser ignorado. Você agarrou a carta e o olhar se cruzou de novo com o xerife. Ele não falou, só acenou para que você o acompanhasse pela rua principal, o rosto endurecido num gesto de urgência. Juntos, vocês avançaram, enquanto a vila parecia acordar de um pesadelo longamente adormecido. Em volta, as pessoas surgiam como sombras alertas, cada uma carregando seus medos escuros, como o céu carregado que os cobria. Os sussurros agora não eram mais segredos. Eram ordens e planos improvisados que se misturavam ao crepitar distante da lenha queimando em alguma chaminé. O velho mercadinho era um farol de resistência frágil, seu interior iluminado por velas e rostos tensos. Tom os observava em silêncio, esperando por algo que talvez já não pudesse mais ser evitado. Enquanto vocês avançavam, seus passos deixavam marcas efêmeras na poeira marcada pelas rodas das diligências e pelos primeiros rastros de uma perturbação que ia muito além do que a vila podia suportar. Havia algo rasgando aquele tecido aparente de normalidade, um fio rompido que puxava o destino para um abismo desconhecido. E você sentiu como nunca antes que aquele lado áspero, seco e quase cruel do Velho Oeste não era só palco de histórias antigas. Era uma promessa viva, pulsando com o coração inquieto dos que se atrevem a desafiar o silêncio. Então, ao virar a última esquina, o que você viu fez o tempo escorregar de suas mãos. No meio da rua, sob a luz aleijada da lua encoberta por nuvens revoltadas, 6 figuras surgiam do nada. Olhos brilhando, sombras que pareciam vir do próprio pesado manto da noite. Eles não falavam, deixavam que o silêncio gritasse por eles. E naquele instante, o xerife deu um passo à frente e, sem tirar o chapéu, sussurrou com uma gravidade que cortou o ar frio. Eles chegaram. O medo não era mais sombra, nem rumor. Era o agora, e ele estava ali. E você, com a carta ainda apertada, soube que nada mais seria como antes. A noite envolvia a vila com um abraço denso, úmido e pesado, como se o próprio ar se recusasse a escapar da pressão iminente. O leve farfalhar do vento trazia resquícios do cheiro da poeira misturada com fumaça de lenha e um amargor indefinido. Uma aposta incerta entre a ansiedade e a queda inevitável da tarde. As sombras agora engoliam as casas com uma lentidão calculada, enquanto os raros lampiões piscavam como olhos cansados, tentando manter vigilância. Você ainda sentia o papel amarelado da carta pressionado contra a palma da mão,
o calor velado do punho agarrado à promessa de um aviso duro demais para ser ignorado. O xerife permanecia ali, imóvel, uma figura atravessada entre o passado da ordem, que nunca fora perfeita, e o presente do desassossego, que lambeu os ossos da vila. Seu olhar era pesado, carregado de uma resignação silenciosa, como quem já ouviu demais e sabe que as respostas vão custar caro. Aos poucos, as janelas se abriram, não para a rotina calma dos dias secos, mas para rostos que traziam sombras negras na alma. Olhos marejados, bocas cerradas contra o medo, mãos trêmulas buscando estabilidade incerta. A vila parecia conter a respiração. Cada morador uma promessa frágil de resistência contra o que começava a rasgar a superfície da normalidade. Você deu um passo adiante, a poeira secando sob suas botas como se fosse a última camada de proteção contra o abismo. O murmúrio distante, quase uma prece entrecortada, tornou-se um coro crescente de vozes angustiadas, atravessando o silêncio que até então parecia indestrutível. Old Tom, ajoelhado atrás do balcão do mercadinho, ajeitava nervosamente a farinha sobre a mesa com dedos trêmulos, incapaz de afastar o pressentimento do pior. O sino da igreja continuava a dobrar seu alerta, cada badalada martelando uma ansiedade que se infiltrava nas paredes, ecoando no sobressalto dos cavalos nas cocheiras, no ranger das portas, no farfalhar súbito do mato seco. Você sentiu o chão parecer menos sólido, como se a poeira por baixo deste palco se mexesse em segredo, guardando sombras que não queriam ser vistas. De repente, um ruído estalado quebrou a crescente tensão. O ranger pesado da porta do salão se abrindo com um sopro de vento frio e barulhento. Você virou para a origem do som, e os olhos foram atraídos por uma figura que adentrava a rua, passo firme, rosto encoberto pela sombra do chapéu. Não era o xerife, nem qualquer rosto conhecido da vila. Era um estranho, vestindo uma longa capa que parecia absorver a pouca luz. Seus olhos duros cortando a escuridão. Você imaginou a poeira levantada por suas botas, o som abafado e grave de seu passo, uma chegada desconcertante que não perturbava só o ar, mas o próprio curso do que deveria ser calmo. Sentiu a respiração prender, impregnada naquele frio súbito que se infiltrava sem pedido. O estranho parou diante do velho bar, os olhos varrendo as janelas, os olhares que lhe sopesavam mesmo por entre as sombras. Por um instante não houve palavras, apenas o silêncio denso, carregado de uma ameaça palpável, enquanto as sombras pareciam encolher para assistir àquele momento escasso que já pesava mais que horas. O xerife moveu-se ligeiramente, a mão fechando-se num punho nervoso, como se tentasse agarrar a última segurança da velha ordem, que insistia em se manter, mesmo em ruínas. Então, com uma voz baixa, tão arranhada quanto as tábuas gastas sob seus pés, o estranho falou. Sua fala era uma ponte entre o frio cortante da noite e o sopro quente da inevitabilidade. Eles não vieram sós, disse, como se cada palavra fosse uma pedra lançada no lago calmo da vila. Você sentiu o chão vacilar por um momento, a poeira subindo numa espiral tênue, enquanto ao redor os moradores exalavam um murmúrio coletivo de apreensão. Old Tom
Encostou-se no balcão com um suspiro pesado, como se expectativa se transformasse finalmente em sentença. O xerife fitou o estranho, seu olhar duro pedindo, além da informação, alguma forma de esperança que ele mesmo já não sabia se existia. No vão da rua, atrás do estranho, uma sombra maior pareceu emergir. As lâmpadas trêmulas do mercadinho criaram cortes irregulares no escuro, revelando uma silhueta que carregava mais do que qualquer arma poderia. Um silêncio definido, um peso que fazia o ar vibrar com uma ameaça muda. Você reconheceu aquele porte. Não era humano como os outros passos que haviam marcado a vila antes. Era a promessa do caos, vindo para aniquilar o improviso da paz que os habitantes tentavam manter com os punhos cerrados. Os olhos dessa figura estavam focados não em você, nem no xerife, mas em algo oculto entre as sombras da rua lateral. E no breve lampejar de uma nuvem escapando da lua, você viu uma segunda figura surgir. Então, uma terceira, cada uma delas levantando uma história que sua mente tentava recusar, mas que o coração já sabia. O confronto estava na porta. Você inspirou fundo, o ar seco queimando a garganta como uma última advertência. Cada som, cada cheiro, parecia amplificado naquela réplica silenciosa de um velho oeste que agora mostrava sua face mais feroz. Os passos que seguiram foram firmes, e a multidão que se formava silenciosa começava a se abrir, como se a vila inteira enfim percebesse que o velho mundo havia desmoronado de vez, e que a noite, com sua extensão escura e implacável, guardava segredos que fariam alguém se arrepender até de ter acendido a primeira lamparina. O xerife finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais enfática, carregada da urgência das horas que já não permitiam demoras. Prepare-se. Eles não apenas chegaram, eles vieram para ficar. E sem aviso, o vento soprou forte, levantando a poeira estancada e arrastando para seus pés uma folha seca, queimando sob o pouco reflexo de luz, como se o próprio ar, naquele movimento invisível, carregasse a assinatura do que estava por vir. A folha rodopiou um instante, antes de cair imóvel. Você olhou para aquela cena, para a rua agora tomada por sombras que não se dissipariam com o amanhecer. Fechou os olhos por um segundo, contando os batimentos que ecoavam alto demais, e pensou, talvez pela primeira vez, que o silêncio do velho oeste não era mais um amigo, mas um aviso. Na esquina embaçada, uma voz quase inaudível sussurrou para você, entre os murmúrios que cresciam. Eles vieram e não querem ir embora. E naquele instante, você soube que o próximo capítulo da sua história não seria escrito em café frio, nem em areia, mas no fogo indomável da tempestade que se aproximava. O relógio do sol se escondeu atrás das nuvens com a lentidão de um suspiro cansado. A vila, antes simples uma mancha esquecida no deserto, agora exalava um peso palpável. Você sentiu o ar mais denso, como se a própria poeira no chão tivesse crescido, ficando mais grossa, quase opressiva. A carta apertada na mão formava uma sombra menor, mas ainda assim significativa, contra o frio que se insinuava. O xerife permanecia parado, os olhos fixos em uma direção que você só podia entender como nada,
ou talvez tudo aquilo que estava por vir. Seu silêncio era um muro, duro e impenetrável, bem diferente do que costumava esperar daquele homem, que tanto falava sobre lei e ordem. O chapéu, a aba larga quase caindo sobre a testa, parecia pesar tanto quanto as histórias que ele trazia no olhar. Você deu um passo, depois outro, seguindo-o sem dizer uma palavra, porque o vento, com sua voz áspera, parecia aguardar segredos maiores que quaisquer respostas podem conter. As rodas das diligências, encostadas há dias, rangiam levemente com o movimento do vento, como se também temessem o que o crepúsculo prenunciava. A rua principal, antes um lugar de passos ritmados e conversas pausadas, agora era palco de silêncios quebrados por murmúrios baixíssimos, vogais arrastadas pelo receio, suspiros que tentavam escapar. As luzes oscilavam nas poucas janelas que resistiam ao abandono da noite, e até o velho sino, que até agora dobrava seu aviso solitário, parecia cansado, a última badalada ecoando como um velho lamento. Old Tom, atrás do balcão do mercadinho, acompanhava cada movimento, os dedos, coçando a barba por fazer. Seus olhos fugiam para a entrada a todo instante, como se esperasse um sinal, qualquer coisa que pudesse preencher o vazio gigante deixado pela calmaria forçada. Você sabia que ali dentro, tudo o que havia era farinha acumulada, latas e um silêncio que pressagiava a tempestade. Cada passo seu deixava marcas na poeira da rua, marcas que talvez fossem as últimas antes da confusão se instalar de vez. O chão rachado, sob suas botas, parecia implorar para ser lembrado, um palco áspero para histórias duras. Então, uma sombra se moveu à distância, uma forma vagueando pela borda da vila, onde o deserto começava a se misturar à noite. O silêncio se partiu num estalo seco, tão súbito e cortante que você quase engasgou no ar. A silhueta não tinha pressa, mas cada passo reverberava como um aviso firme. Você prendeu a respiração, sentindo o peso do instante no peito, enquanto o xerife dividia seu olhar entre você e aquele vulto de intensidade sombria. A figura deu um último passo antes de emergir completamente na rua iluminada pela nívea luz do luar, filtrada pelas nuvens. Era alguém diferente. Não o morador da vila, nem o estranho de casaco preto, que causara tantos rumores pela manhã, mas algo que pertencia a essa noite e a esse momento. Alguém com movimentos medidos, olhos de quem viu demais e a presença de quem carrega segredos que não pode contar, mesmo que quisesse. Eles não vieram sozinhos. A voz do estranho rompeu o ar, áspera e baixa, como se soubesse que as palavras tinham peso demais para ser desperdiçadas. Você sentiu o calafrio subir pela espinha enquanto a frase se acomodava no silêncio. Não era apenas uma declaração, era uma sentença anunciada. O estranho soltou a capa, revelando o brilho metálico da arma cintilando sob a lua cega. O olhar dele não tocava o horizonte nem o chão. Parecia mirar diretamente através da vila, como se pudesse ler o futuro escrito nas paredes de madeira lascada. Você percebeu que a vila, com suas casas pequenas e seus moradores cansados, estava prestes a ser engolida por algo que jamais poderia ser afastado apenas por rezas ou balas gastas. Havia uma presença que se estendia, uma ameaça lenta e implacável,
crescendo debaixo da poeira que você pisava. As coisas mudaram no instante em que o estrondo de outra porta sendo arrombada quebrou o silêncio tenso. Oscilando por um momento, a lamparina que carregava na mão parecia pulsar como um coração acelerado, tentando manter acesa a frágil chama da esperança. Preparem-se, disse o xerife, a voz carregando toda a urgência do fim de uma era. Eles chegaram para ficar e não vão embora pacificamente. O murmúrio da vila se intensificou, um sussurro coletivo de adrenalina misturado ao medo. Você sentiu os olhos de todos sobre você, como se fosse o último pedaço de certo naquele instante incerto. Até o velho Tom, normalmente calmo e resignado, ergueu o olhar, seus dedos firmes segurando o bastão na mão como um gesto desesperado de proteção. Um lampejo de claridade cruzou o céu, um rasgo rápido e frio, como a promessa de uma tempestade que não se anuncia com trovões, mas com o silêncio retumbante da morte se aproximando. Você respirou fundo, o ar entrando quente demais, carregando pó e fogo, e se preparou para o que estava por vir. O chão parecia se fechar sob os pés. As sombras esticadas, ora pelo luar, ora pela escuridão que insistia em cobrir tudo. A figura estranha deu um passo à frente novamente, agora acompanhada por duas outras que surgiram tão silenciosamente quanto ela. Eram mais que presença. Eram o sinal do fim da calmaria, o prenúncio de noites longas e dias perigosos. E você percebeu, naquele momento, que o Velho Oeste não era apenas terra de poeira e silêncio. Era um tabuleiro onde os jogadores lançavam suas peças e o xeque-mate chegava mais rápido do que a luz da lanterna poderia alcançar, enquanto o sino da igreja dobrava frenético, quebrando os últimos resquícios de normalidade. Você sentiu a carta apertada em sua mão como o único fio conectando o ontem ao que vinha, arder com a promessa amarga do inevitável. Os passos que vinham pelo caminho agora se multiplicavam. Vozes sussurrantes se tornavam comandos fechados. Um silêncio áspero do Velho Oeste começava a ser rasgado, não por balas, mas pelo medo. E ao olhar para trás, para a sombra longa da vila sob o céu carregado, você entendeu que o próximo capítulo de sua história não caberia mais no conforto frio do café ou no abraço seco do vento. A tempestade silenciosa tinha chegado, e ela falava com a única voz que sempre criava lendas, o som do medo se espalhando. E enquanto os olhos das figuras novas começaram a brilhar no breu, seu coração agarrou a última réstia de coragem. Porque ali, no meio da poeira, você soube que o silêncio finalmente quebraria e que ele não traria paz. O ar noturno parecia mais denso, como se o mundo tivesse decidido prender a respiração junto com você. A poeira, agora levantada pelo vento, girava em redemoinhos preguiçosos, desenhando fantasmas efêmeros no espaço de entre as casas. O silêncio anterior, aquele manto áspero que abraçava a vila, se desfez em murmúrios sombrios, ecos de uma ansiedade que não cabia mais nos olhos atentos. Você sentiu o calor do papel amarelado da carta contra a palma da mão, a textura rugosa contrastando com o frio que te invadia por dentro.
A mensagem ecoava não apenas na sua mente, mas pulsava no ar ao seu redor. Eles chegaram para ficar. Era um aviso, uma sentença cravada, em tinta que agora parecia gravar também um destino sem volta para todos ali. O xerife permaneceu imóvel, sua figura recortada contra pouca luz, como um guardião cansado da última fronteira. A sombra projetada pela aba larga do chapéu parecia afundar nos ombros, carregando uma história de batalhas, derrotas e esperanças espremidas em silêncio. Ele não precisava falar, porque no peso do seu olhar havia mais verdade do que em qualquer palavra. As janelas da vila começaram a se abrir lentamente, como olhos que despertam para algo que há muito temiam ver. Rostos surgiam, olhos marejados e apertados contra a penumbra, mãos trêmulas que seguravam lenços gastados ou as bordas das cortinas descorridas, tentando proteger mais do que a intimidade. Tentavam preservar a coragem que começava a ruir. O ar carregava o cheiro característico, a madeira velha, entremeado pelo feno e o amargo da fumaça que escapava das chaminés a contragosto. Você deu um passo, ou melhor, foi movido quase contra a vontade, como se o próprio chão rachado o puxasse para a frente. Cada respirar soava como um desafio, e cada batida do seu coração pesava como uma bigorna. O alcance do sino da igreja ainda soava no ar, cada badalada ressoando como um lembrete para a vila que o tempo da calmaria terminara. O relógio do sol já mal existia atrás das nuvens, deixando o céu carregado e ameaçador. Old Tom, o velho mercador, encostou-se lentamente no balcão do seu pequeno mundo de farinha e latas. Os dedos grossos e calejados combinavam com seu semblante cansado, tensos na expressão dessa noite que não prometia descanso. Ele fitou você, e seu olhar carregava perguntas sem resposta, reflexos de uma longa história que pesava no vento. Ninguém mais ousava falar em voz alta. O silêncio, agora, era um interlocutor que todos temiam enfrentar. À sua frente, a figura encapuzada do estranho se destacou ainda mais contra as sombras que se acumulavam. Os olhos dele não buscavam refúgio em nenhuma direção. Não desciam para o chão em busca de segurança. Pelo contrário, atravessavam o espaço com uma dureza tão crua que parecia perfurar o próprio ar. Quando finalmente a capa deslizou para o lado, o brilho metálico de uma arma reluziu na penumbra, lançando um clarão breve, quase irreverente. Diante daquele cenário onde a esperança se tornava um objeto frágil, o silêncio foi quebrado pelo ranger da porta do salão, e uma segunda figura emergiu das sombras. Acompanhada vieram outra e mais outra, surgindo como a maré escura que insiste em engolir tudo pela frente. Eram presenças silenciosas, imóveis como estátuas vivas, mas carregadas desse peso sutil que só o perigo iminente pode trazer. Seus rostos, de novo visíveis por breves instantes, não tinham apenas o caráter ameaçador típico das histórias de pistolagem. Havia ali algo mais, uma determinação fria, um silêncio carregado de intenções pesadas, de algo que transcendia o comum. Você quis buscar alguma palavra que trouxesse alívio, um lampejo de esperança mesmo que débil, mas não encontrou. O ar parecia engolir os sons, sugando a coragem e deixando apenas o medo à mostra, exposto como uma ferida que parecia pulsar
com o coração da vila. Cada passo deles avançando pela rua principal fazia o chão ressoar com uma firmeza quase cruel. O xerife, por fim, moveu-se. Seu corpo, ainda que cansado, emanava a última onda de resistência possível. Fez sinal para que você permanecesse alerta. Um gesto simples, mas carregado de urgência e confiança depositada no seu silêncio vigilante. Essa noite não seria mais um mero teste de paciência ou de resistência contra a monotonia sufocante. Era prólogo de um confronto que poderia disfarçar tudo o que restava daquela vida árida. Ainda havia uma luz tremeluzindo na janela do mercadinho, como se um coração pulsante teimasse em resistir às trevas que se acumulavam. Old Tom manteve-se ali, imóvel atrás do balcão, seus olhos ajustando-se às últimas sombras, pronto para guardar o que ainda pudesse ser salvo. Na penumbra, a carta, sua única conexão com a verdade que se negava a sossegar, queimava ligeiramente contra sua pele, um lembrete cruel de que as palavras ali escritas não eram um aviso vazio, mas o estalo final antes do fogo. Você expirou fundo, sentindo cada partícula do ar seco entrar pesado e quente, uma promessa amarga em cada molécula. A vila, a rua, os rostos que observavam atentos, tudo parecia respirar junto com um suspense crescente, como se o próprio Velho Oeste estivesse prendendo a respiração, esperando também para ver o que viria. Então, por um momento que pareceu girar mais lento que a poeira ao vento, o estranho ergueu a mão. O gesto não era de ameaça imediata, mas de convocação. Aquela era a promessa silenciosa de que o confronto já cruzara o limiar do cedo e do esperado. Que o silêncio, seu antigo companheiro áspero, estava prestes a romper, explodir em gritos que deveriam silenciar o mundo. Você sentiu o peso do olhar do xerife se firmar no seu, e a palavra não dita brotar como um trovão enterrado na garganta. A tempestade já chegava, e naquela mesma rua estreita e coberta de poeira, você percebeu que talvez ninguém, nem mesmo a própria memória cansada do Velho Oeste, pudesse conter o que estava para acontecer. O ar caiu como um nó apertado na garganta da vila. O silêncio que envolvia a rua agora carregava um peso opressor, diferente daquele manto áspero costumeiro. Era uma quietude que vazava ameaça, uma alerta sutil tão palpável quanto as tábuas rangendo sob seus pés. O xerife permaneceu ali, imóvel, uma sombra firme contra o breu que se espraiava, seu rosto marcado por anos de batalhas e segredos, mostrava uma determinação cansada, um último bastião de resistência. Você podia sentir o olhar dele atravessar a penumbra, pousando nos cantos escuros onde o estranho havia deixado suas pegadas invisíveis. O murmúrio dos habitantes, os olhares furtivos nas janelas semiabertas, teciam uma teia de inquietação. Mãos trêmulas aferravam portas e lenços, casacos desgastados eram puxados com nervosismo, e cada dominó de sombra carregava um nome, um receio, uma história que até então dormia sob a poeira cotidiana. Você sentiu o ar arder na garganta, pesado, sufocante. O cheiro da fumaça, misturado à terra seca, parecia se condensar, um vapor silencioso que invadia os pulmões e embalava as batidas aceleradas do coração.
A lamparina na sua mão, agora a única fonte de luz, tremia como se soubesse o que estava por vir. Tom observava tudo do canto do mercadinho, seus dedos gastavam a borda do balcão como quem contava os segundos. Seus olhos, normalmente perdidos na resignação, estavam fixos no horizonte sombrio da rua, onde as sombras pareciam tecer formas. Você notou a cicatriz antiga rente à sobrancelha dele, uma marca que quase contava histórias de sobrevivência silenciosa. Ao lado do xerife, sua respiração condensava ar frio no espaço exíguo entre vocês. A vila parecia pronta para rachar, cada sussurro distorcendo-se em um presságio ardente. O sino da igreja não cessava de tocar, um eco enfático que balançava as bases frágeis da tranquila ilusão de segurança. Foi quando, vindo da beirada da rua, os olhos captaram o movimento. Leve, quase imperceptível, mas cortante como a lâmina de uma faca que tenta abrir o silêncio. Duas figuras emergiam das sombras. Passos medidos e silêncios pesados. Não era só a presença física que inquietava. Era o peso invisível que carregavam. Uma promessa indelével de caos. Você engoliu a poeira seca suspensa no ar. Aquele gosto amargo, lembrando o café frio esquecido na mesa. Os olhares das figuras eram lâminas que não deixavam espaço para questionamentos. Havia algo neles que parecia ter sido feito para perturbar, para quebrar. O xerife fez um leve sinal com a cabeça, uma convocação silenciosa e urgente. Você foi forçado a se mover com ele. Cada passo ecoava como tambores longínquos, anunciando que o momento da calmaria havia acabado para sempre. Em torno de vocês, a vila despertava em um murmúrio nervoso. Portas se trancando apressadamente, sombras desaparecendo atrás das janelas, com pressa ameaçada. Old Tom fechava os olhos por um instante, como se tentasse selar na memória a calma que, sabia ele, não duraria muito mais. A rua principal, antes um cenário de fadiga e rotina repetida, se tornou um palco vivo de ansiedade. Estirpes de vento frio atravessavam a poeira, trazendo consigo o som distante de cascos no chão empedrado, um ritmo que, crescendo, acompanhava a batida acelerada do seu coração. Você percebeu o brilho na lâmina do frio luar, fazendo o metal pratear contra a penumbra. Era um sinal de que o confronto iminente não seria apenas força bruta, mas jogo de sombras e silêncio, uma dança perigosa, onde um erro poderia ser fatal. No bolso, a carta arranhava como uma marca inflamada, a mensagem urgente que insistia em agitar seu sangue e sua mente. Eles chegaram para ficar. Palavras que ressoavam como um alarme, antigo, despertando o medo que você não sabia que restava. Enquanto o grupo avançava, a poeira levantava em pequenas nuvens. Os feixes tênues da lanterna tremulavam contra os olhos famintos do desconhecido que caminhava com uma calma inquietante. Em cada gesto, em cada respiração controlada daquele estranho, você sentia o peso do que estava para acontecer. Algo que testaria não só a aldeia, mas a sua própria resistência. A voz rouca do xerife finalmente quebrou o silêncio tenso, firme como um martelo. Prepare-se, eles não são apenas visitantes. Vieram para reclamar esse lugar. Você inalou profundamente, o ar entrando áspero, como farpas,
Mas o calor da lamparina contra a palma era um pequeno conforto. O chão sob seus pés parecia menos sólido, e a poeira parecia carregar não só sujeira, mas as histórias que, agora, começavam a ser escritas em sangue e medo. De repente, um ruído atrás de vocês fez o corpo arrepiar. O rangido da porta do celeiro, seguida de passos pesados. O olhar do xerife se voltou ligeiramente, tenso e alerta. Você sentiu todo o seu corpo pulsando na ponta da incerteza. Na penumbra da rua, os olhos das figuras recém-chegadas brilhavam com uma luz que não era humana, fria, impassível, implacável. Comunicavam ameaças silenciosas enquanto avançavam. Um manto escuro que ia engolindo tudo. Você soube no fundo da alma que a história da vila, a sua história, estava prestes a ser recolhida, reescrita por essas presenças sombrias que se negavam a partir. O silêncio não era mais um abraço, mas uma sentença prestes a ser cumprida, enquanto o vento levantava folhas e poeira ao redor dos seus pés. Um sussurro cortou pelo ar, quase perdido entre os trovoadores ecos do sino. A tempestade chegou, e no instante seguinte, um estalo seco que ecoou na noite. Uma arma sacada contra o escuro. Você percebeu que, finalmente, o silêncio iria falar. E a voz seria um grito que devastaria tudo. A noite parecia pesar como um manto espesso, estendido sobre cada tábua, cada pedra, cada suspiro contido na vila. A carta que desde a manhã fora promessa e prenúncio, agora repousava tudo menos despercebida em sua mão. Eles chegaram para ficar. As palavras queimavam como uma brasa que se recusa a apagar, mesmo quando o silêncio tenta sufocar. O xerife, figura antiga, moldada por anos solitários, permaneceu firme ao seu lado. Não precisava falar. O olhar cansado dele dizia tudo. A batalha já não era apenas contra sombras que cruzavam as esquinas, mas contra tempestades que bagunçariam para sempre o que restava daquela poeira e do silêncio. Você sentiu o ar, carregado de expectativa e do leve aroma resinado da lenha consumida, entrando pesado nas narinas. O frio da noite não era só temperatura, era uma camada fina de tensão que se colava à pele e à alma. O murmúrio da vila, antes abafado, crescia num tom quase palpável, enquanto as janelas se abriam lentamente, deixando escapar rostos marcados pelo cansaço e pelo medo. Olhos que varriam hesitantes as ruas, agora se tornavam faróis, fazendo da noite mais do que escuridão. Um território a ser defendido, um campo para o inesperado. Você sentiu o terreno rugoso dos passos no chão rachado, o eco deles misturando-se ao som distante do sino da igreja, que parecia dobrar uma última prece antes do desfecho. O velho Tom, em seu mercadinho, ajeitava os braços cruzados, rosto franzido, como se tentasse conter o medo com a firmeza da resignação. Ele sabia que o tempo da calmaria havia terminado. Quando a terceira e última sombra surgia da noite, trazendo com ela um frio cortante e uma promessa silenciosa, você percebeu que aquela vila, com suas paredes gastas e suas promessas frágeis,
está prestes a mudar para sempre. O xerife moveu-se, lento, mas firme, um gesto que convocava não apenas coragem, mas o abraço da inevitabilidade. Prepare-se. A palavra chegou quase como um sussurro que cortou a ousadia assustadora do silêncio. Um suspiro que pesava toneladas. Você se virou para olhar. O horizonte da vila, onde a lua lançava seu brilho pálido, iluminando não apenas os contornos das casas, mas também aquilo que a sombra escondia, coragem que se firmava, histórias que insistiam em continuar. Os passos que seguiram vieram não com o estrondo de armas desembainhadas, mas com o ritmo ritmado de uma resistência teimosa, uma determinação silenciosa que brotava de cada coração escondido sob os chapéus, dos olhos arregalados das janelas, e nos suspiros presos de quem não se entregaria sem luta. Naquele momento, a poeira que dançava ao vento transformou-se em uma coreografia lenta. Um convite para a continuidade, para o reencontro com o próprio espírito das fronteiras. Enquanto o descanso parecia ainda distante, havia nela a promessa doce e dura de que mesmo os dias mais áridos podem ser regados com a esperança que insiste em brotar. Você, com a lamparina agora acesa na mão, sentiu a luz tênue competir contra o breu insistente. A vila, seu pequeno mundo mexido por tempestades antigas e novas, exalava uma calma renovada. Aquela calma de quem sabe que, por mais profunda que seja a noite, o amanhecer virá. Enquanto a poeira finalmente repousava, pousando lenta entre as pedras e as tábuas, você respirou fundo e deixou o peso da carta escorregar dos dedos. O silêncio, agora, mudara seu tom, da ameaça para o acolhimento. Naquele instante final, o sussurro do vento parecia brincar com os segredos guardados pela terra seca. E você percebeu que o Velho Oeste não era apenas um lugar, mas um sentimento de resistência eterna. Um desafio que nunca terminava, mesmo quando o último suspiro da noite se transformava em silêncio amigo. A vila, com suas luzes piscando nas janelas e os rostos suavemente iluminados pelo calor da lenha, ofereceu seu abraço frio e fugaz. E você deixou-se levar, finalmente, pelo conforto das sombras que acalmavam, pela poeira que finava o chão, pelo suspiro que fechava o ciclo. Assim, encerrava-se o capítulo final dessa história, não com tiros, nem com gritos, mas com a dura, bonita e serena aceitação de que no Velho Oeste a vida continua, sempre em frente, mesmo quando a noite parece ameaçar engolir tudo. E naquele silêncio que havia mudado, você encontrou o descanso. Um descanso que não era fuga, mas o eco suave de que, apesar de tudo, ainda há histórias para contar e sonhos para aquecerem as noites frias de ontem, hoje e amanhã.